A mitomania é definida como um transtorno psicológico que tem a tendência compulsiva e também patológica de contar mentiras de maneira deliberada. E muitas vezes o mitomaníaco acredita até mesmo na mentira em que ele está contando. Coisas adversas, simples, que não se justificam. E fica até mesmo difícil de entender por que é que eles contam tanta mentira. Como, por exemplo, ei, onde é que você está? E ele responde assim, estou na casa da amiga, quando na verdade você está no McDonald's. E coisas desse tipo. Espiritualmente falando, fica a pergunta, o mitomaníaco, a mitomania, a mania de contar mentiras, seria algo característico daquele espírito? Afinal de contas, trata-se de um tipo de pessoa que não tem muita personalidade. Para que contar tantas mentiras? Seria uma questão de insegurança pessoal? Insegurança espiritual até mesmo? As histórias contadas costumam ser exageradas e não apresentam um motivo que a justifique. Os mitomaníacos criam narrativas fictícias e fantasiosas, muitas vezes com a finalidade de chamar a atenção, evitar responsabilidades ou obter benefícios pessoais. A mitomania também pode estar associada a transtornos de personalidade. E eu já começo esse vídeo perguntando para você, alguma vez você já conheceu alguém que tem o costume de mentir deliberadamente por qualquer motivo, por qualquer razão, aliás, sem razão nenhuma? E você já escreva aqui para mim nos comentários deste vídeo. Eu já conheci alguém, demorei a entender e também conheci o passado dessa pessoa. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial para me acompanhar até o final deste vídeo. Eu sei que você está chegando, que vai dar a sua curtida, que vai se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Te convido a me seguir também nas redes sociais, acompanhar outros trabalhos que eu faço no Instagram. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos para dar para vocês, mas agora vamos continuar dentro do nosso assunto mitomania. Pessoa que tem uma mania exagerada de mentir e mente por qualquer coisa. Hoje nós encontramos em todos os estudos psicológicos, psiquiátricos, nomes para muitas coisas. Dos transtornos de personalidade, talvez os desequilíbrios emocionais que possam talvez terem origem no desequilíbrio do espírito. Temos nomes. A medicina, graças a Deus, avançou e eu percebo médicos e alguns consulentes que são psiquiatras, inclusive, alguns. Eles têm muita curiosidade, em geral, de entender a questão da mente, o funcionamento da mente, por que é assim, por que é assado, e buscam também respostas espirituais para aqueles que têm essa abertura. Uma das coisas que eu observo, o quanto eu particularmente sou grata ao avanço da ciência, e quero compartilhar isso com vocês, com esses nomes que batizaram tantas das coisas que hoje é tipo coisa nova, porque antigamente não se ouvia falar. Não se ouvia falar em depressão, não se ouvia falar em ansiedade, não se ouvia falar em autismo, não se ouvia falar em várias coisas. Era gente boa, era gente ruim, era gente que trabalhava, era gente que tinha preguiça. Acabou e a coisa ficava aí. Mas nós precisamos considerar que o mundo hoje se movimenta, a nossa vida, principalmente em áreas urbanas, e por conta das mídias e do trabalho, enfim, houve um aceleramento em todos os sentidos do nosso cotidiano, dos nossos estudos, do nosso trabalho, da nossa interação, do trânsito. Então, tudo está mais veloz. E muitas coisas aconteceram no mundo antes e que hoje talvez sejam as respostas para algumas resistências de outras épocas. Portanto, quando estudamos a reencarnação, nós conseguimos entender que algumas coisas não são simplesmente da mente de maneira deliberada. De repente, assim, nossa, aquela pessoa é mitomaníaca, ela nasceu com aquilo, ela tem aquele problema e é uma questão que você só explica pelo cérebro. Não. Eu vou sempre trazer essas pautas para cá, elas me são curiosas, sempre foram enquanto eu atriz estudando, como curiosa, como escritora também estudando, e hoje mais do que nunca com todos os atendimentos que eu realizo. Tem a medicina, por isso que eu digo, eu sou grata à medicina pelos estudos, porque ela vai abrindo a mente da sociedade, de quem acha que tudo é uma questão de mimimi ou coisa parecida, que é coisa da cabeça. A gente vai estudando e a gente percebe que na verdade isso tem origem, às vezes, no âmago daquele espírito, na essência daquele espírito. Em alguma vida se desencadeou algo que hoje, na vida, nos estudos que temos, foi batizado desse jeito. Como o próprio, esse transtorno, essa mania de mentir deliberadamente. Parece um transtorno de caráter, concorda comigo? E o caráter, ele começa onde, senão na essência do espírito? E dependendo da maneira como você vive suas vidas, eu estou falando no plural das existências, tá? Levando em consideração essa pluralidade, quando você observa esse detalhe e dependendo de como você foi criado
em que tipo de cultura você foi inserido em vidas anteriores e o quanto aquilo ficou cristalizado em você, isso pode responder bastante às questões que nós temos, ou estamos discutindo, melhor dizendo, neste vídeo aqui. Existe aquele que tem a mania de roubar também. Você já ouviu falar? Alegam, né, os médicos, os especialistas, que é como se fosse uma doença, a pessoa ela não tem controle, ela sente uma satisfação, mesmo tendo dinheiro, mas ela sente uma satisfação no ato de pegar aquele objeto, que na verdade não é seu, ela não paga por aquilo. Eu lembro de ser, meio que virou um escândalo em Hollywood. Nossa, Fernanda, agora eu não me recordo o nome dessa atriz, mas muito famosa, que foi flagrada até mesmo, né? Então veio à tona que ela tinha essa mania de roubar, de furtar, digamos assim, sendo que se tratava de uma pessoa com bastante dinheiro para comprar. Eu até agora não conheci alguém com a mania de roubar, com a mania de mentir, sim. Uma pessoa que passou pela minha vida e que fez um grande estrago, porque num primeiro momento você não entende, você não percebe que aquilo é mentira. Depois, conversas vêm, conversas vai, outras histórias chegam para você e eu acabei tomando conhecimento de que essa pessoa que entrou na minha vida, ela tinha... entrou e já saiu, né, gente? Ela tinha já desde criança a mania de mentir. Então eu fui conhecer um pouco do passado dela. Eu vou fazer uma leitura bem superficial apenas para trazer para vocês assim um argumento, um exemplo para embasar melhor aquilo que eu estou falando quando nasce do espírito. Apesar de nem tudo ser explicado do ponto de vista espiritual ou reencarnatório, até agora eu não encontrei nada muito substancial que não trouxesse essa reverberação de outras vidas. Tem coisas da vida presente? Tem, mas quando é forte demais, sobretudo aquilo que se apresenta já na infância, são reflexos de outras vidas. Como acabei de falar aqui, comentei com vocês, pegando aqui a minha colinha, observe que a questão do mitomaníaco, olha só, muitas vezes eles têm a finalidade de chamar a atenção, evitar responsabilidades e também obter benefícios pessoais. Então eles mentem mais ou menos dentro dessas três finalidades. Eu acredito que no estudo desse espírito que eu trouxe, eu vou batizar esse nome de quem? Eu vou chamar ela de quê? Eu vou chamar ela de Maria. Maria é um nome tão bonito, né? Pra pessoa que mente, eu acho que eu não tô batizando bem. Eu vou chamar de Fulana mesmo. Vamos lá. O nome dela é Fulana. Acontece que em outras vidas algumas coisas aconteceram com ela em que ela realmente fugia da situação. Em sua primeira vida na Terra, ela viveu e foi adotada ainda na infância por uma pessoa que tinha um certo padrão maior de vida, uma força financeira de vida, digamos assim. No que ela foi adotada por aquela pessoa, ela passou a levar uma vida muito mais glamurosa, porque ela tinha acesso às coisas que o dinheiro pode comprar. Eram boas comidas, eram boas roupas, vivia em outra época, os vestidos rodados, sombrinhas, chapéus e coisas dessa natureza. Então ela gostava muito de fazer uso e a vaidade, observe aqui, estou falando da primeira vida de uma pessoa na Terra. Então quando ela chega na Terra e ela se depara no primeiro momento com uma vida comum, simples, mas também não lhe faltava nada. E aí depois lhe é apresentado um universo mais poderoso. Essa pessoa que ele adota e lhe dá tudo para ela, então proporciona, querendo ou não, aquele espírito, ele cai em tentação. A vaidade, o dinheiro, as coisas que o dinheiro pode comprar, passam a preencher ainda mais a vida deste ser que está na Terra aí pela primeira vez. Então, não se trata de uma pessoa que tinha o costume de mentir, apenas uma pessoa que estava se envolvendo num mundo novo. Mas essa pessoa que adota, essa mulher que adota, na verdade, é a Fulana, também tinha outras filhas adotivas. E como o espírito é ainda inseguro, obviamente, primeira vida, normal, o que acontece? Quer chamar atenção. Então ela fazia de tudo para chamar a atenção da dona que lhe havia adotado. Mas, como se trata de um espírito também com uma natureza mais mimada, por isso que quer chamar a atenção também, certa vez, anos mais tarde, ela já estava maior, ela já estava crescidinha, essa mulher lhe diz não diante de um pedido que foi feito a ela. E ela não gosta, a Fulana não gosta de ter ouvido aquele não. Portanto, tomada de raiva depois do não que recebeu, porque era sim, sempre foi sim, nunca criem seus filhos sempre dizendo sim para depois dizer não, eles não vão entender nunca aquele não. É preferível dizer não primeiro para depois chegar o sim, né? Enfim, ela disse sim muitas vezes, disse não, ela não aceita, então ela programa, ela se prepara para assassinar, para executar aquela senhora que havia lhe adotado. Isso aconteceu no século XVIII, na Europa, no século XVIII. E, de fato, ela consegue, numa madrugada, ela acaba conseguindo executar e mata aquela senhora que lhe havia adotado. Temos aí, então, uma pessoa que não aceita o não, que faz as coisas, só que ela foi além. Observe que já é um comportamento um pouco de psicopata. Todo psicopata mente e acredita na própria mentira. Mas não quer dizer que todo mitomaníaco, segundo a ciência, não é a Fernanda que está falando, né? Seja um psicopata.
mas todo psicopata pode ter sim em si a própria mania de mentir, ainda que eventualmente diga verdades. Bom, eu conheci o passado dessa pessoa, como eu lhe falei, ela chegou a entrar na minha vida por um breve período. Ela mentia em coisas pequenas, realmente. Tipo assim, onde você tá? De repente ela está dentro do supermercado, mas ela te diz que está na casa da amiga. É como se ela não quisesse ser pega. E aí eu fui estudando cada vez mais, sem que ela soubesse o que eu estava fazendo, mas era uma coisa que eu não tinha como segurar, porque a pessoa mentia demais pra mim. Eu não conhecia a mitomania ainda, eu não sabia nem da existência da mania de mentir. Eu fui conhecer com este caso. Era tudo. E eu fui colhendo provas das mentiras dela. Provas. Tipo assim, uma vez ela mentiu pra mim dizendo que tinha vindo de carona de tal lugar. É porque eu perguntei, quem que te trouxe quando ela chegou? E ela disse, não, eu vim de carona com uma amiga não sei o quê. Tá, perfeito, ela veio de carona. Mas, como eu tinha acesso a uma conta dela que ela tinha registrado no meu celular, na hora que ela chegou, que ela disse que veio de carona, veio aquele recibo do Uber no e-mail. Estava logado na minha conta, no meu celular. Ué, mas ela veio de carona? Por que acabou de chegar, na mesma hora que ela entrou em casa, por que acabou de chegar o recibo do e-mail, do Uber no e-mail? Um tipo de mentira. Ela não quer, será que ela quer esconder que tem dinheiro para pagar o Uber? Porque ela vivia dizendo que não tinha dinheiro? Um exemplo. Dentre diversas mentiras que eu o tempo inteiro via aquilo como verdade. E de repente, sabe que mentira tem perna curta. Em algum momento a verdade vinha à tona. E quando começou a ser demais, é que me chamou a atenção e eu comecei a estudar. Eu coloquei contra a parede, para vocês saberem assim, da situação, coloquei contra a parede, pontuei com as provas cada mentira que ela tinha. Num caderno, eu escrevi 10 naquele dia. 10 coisas que ela tinha falado que não se sustentavam mais. E aí, diante das provas, ela não tinha como revidar. Mas enquanto eu falava, eu percebia que o olho dela não parava e ela tentava achar uma maneira de argumentar ou de se justificar diante daquela mentira. Mas ali perdeu 100% da minha confiança, não tem mais conversa comigo, essa aqui é a real. Ok. Depois eu fui entender que aquilo tratava-se de uma doença. Entenderam até aí? E aí estudei essa vida passada e percebi que matou por dinheiro e por raiva, porque ouviu um não. E ela acabou conseguindo ter muito dinheiro daquela pessoa, enfim, e não usou bem. Mas, como aquela pessoa era muito amada, muito querida, entre outras meninas, como eu falei que haviam sido também adotadas e tiveram uma outra perspectiva aí de vida, um outro direcionamento, só para encerrar essa história, muita gente passou a desconfiar dela. Então, ela começou a contar mentiras naquela vida, a primeira vida dela. Ela caiu em tentação pela vaidade, ela caiu em tentação pelo poder e, como um espírito muito leviano ainda, a raiva tomou conta dela num primeiro momento. E ali, para mim, começou a mania de mentir. Ela fugiu da responsabilidade de assumir o delito, né, o crime que havia cometido. Ela se esconde nas mentiras e aquilo vira uma mania de mentir naquela vida do século XVIII e se perpetua até hoje. Claro que em situações mais simples, mais simplórias, mas que acaba prejudicando o seu ambiente de trabalho. Você passa a não confiar dentro da sua família, da sua casa. Imagine. Essa foi a experiência que eu tive e trouxe aqui para vocês. E justamente assim, eu não preciso de mais provas do que isso, porque eu sei que as coisas começam no espírito, que é onde reside a nossa verdadeira consciência. E quando aquilo não se é tratado dentro da moralidade, dentro da espiritualidade, com todos os manuais de conduta que nós temos, que você possa considerar a Bíblia, o Evangelho de Kardec, ou Seishonoei, o que for do teu conhecimento. Entende o que eu quero dizer? Se você não tem coragem, luz, para se purificar de uma coisa que você tenha feito de errado e que a sua própria consciência sim vai te acusar daquilo, então aquilo se perpetua. Provavelmente em vidas futuras ela também mentiu, porque começou lá. E nessa atual encarnação, aqui, século XXI, continua mentindo. Então isso não é bem uma história de vidas passadas, que não é uma leitura inteira, mas dentro dessa perspectiva da mitomaníaca, e para mim com uma dose de psicopatia, neste caso, é onde eu encontro a resposta para o que a ciência chama de mania de mentir, digamos assim. E é este o vídeo que eu trago para vocês hoje, para a sua reflexão. E quero também saber de você o seguinte: se você conhece uma pessoa que é mitomaníaca ou alguém famoso, deixa aqui nos comentários. Parece que aquela ex-esposa, não sei se realmente diagnosticada, mas ouvi falar que aquela ex-esposa do Johnny Depp tinha aí a mania de mentir. Você conhece algum caso assim? Então engaja aqui comigo e curta o vídeo. É muito importante para mim, para os conteúdos que eu trago para cá, parar, vir gravar um vídeo, pensar numa pauta, compartilhar um pouco de mim, me expor aqui para vocês, ou das minhas ideias, opiniões e casos. É muito importante para mim que você curta, que você se inscreva no canal, participe das lives, me siga no Instagram, tá bom?
É isso que eu tinha para trazer para vocês. Conheça aqui, o box do vídeo tem vários recadinhos, tem as velas aromáticas para você adquirir, tem o meu livro. Gente, tem muita coisa chegando também. Então, me encerro por aqui, que já falei bastante. Gratidão. Um beijo na alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.